Fala, minha galera, é isso aí, gente, chegando aqui para vocês mostrar um pouco da como vai ficar esse processo de habilitação, essa resolução aí 1020 de 1º de dezembro de 2025. Resolução meio CTB, vamos dizer assim, são 139 artigos. Gente, que resolução do CONTRAN, certo? CONTRAN que é o órgão máximo normativo, e aí eu vou trazer alguns pontos para vocês aqui, tentando explicar mais ou menos, porque aqui o CTB são 341 artigos, a gente leva muito tempo para explicar. Eu, como professor teórico, vou trazer os principais pontos que importa mais importantes que a galera tá com dúvida no momento. Mas é 139 artigos. Então, numa aula não tem como eu explicar para vocês, beleza? Mas vamos ver aqui os principais pontos, ver como é que fica essa pequena resolução. Essa resolução aí de 139 artigos. Então, a resolução que se trata é a resolução do CONTRAN aqui, como a gente vai ver aqui. Né? A gente vai ter aqui essa resolução. Deixa até eu colocar uma corzinha aqui do nosso lápis aqui para ver se ele escreve. Beleza? Olha só, né? Resolução CONTRAN aqui, ó. Essa danada aqui, que foi lançada no Diário Oficial da União. Resolução número 1020, né? Aí de 1º de dezembro de 2025. O que trata essa resolução, né? Essa resolução ela vai tratar normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, a habilitação e a expedição de documentos de condutores. E o processo de formação à obtenção de habilitação? Gente, aquela, vai ser de graça? É grátis, eu já posso tirar? Como posso tirar? Muita gente, muita informação, muito burocrático. Uma resolução para entrar em cima da hora, assim, não tem como, porque os sistemas, né, tem que ser modificado. Então, aos poucos, lógico, alguns estados entraram na justiça porque não tinha como uma resolução desse tipo de 139 artigos, né, entrar em vigor. Assim, eu garanto que para o brasileiro, nós brasileiros, não chega nem a ler essa resolução. Nós não vamos nem ler, não sabemos nem o que é que tem nela. Por isso que eu vou trazer alguns pontos para vocês, né? Então, gente, olha só. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, no uso das suas competências, né? Ele traz lá as suas competências da Lei 9.503, lá, 1997, com base ali, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele resolve fazer essa alteração. E aí, o que é que altera? As disposições preliminares, quando ele vai trazer aqui para você, né? Ele vai trazer essa alteração. E o Conselho de Trânsito, quando ele normatiza, porque ele é o órgão máximo, e aí ele vai trazer os procedimentos sobre a aprendizagem. Você vai ver, os procedimentos têm uma resolução atual que foi revogada, vai ser, né? Os procedimentos sobre aprendizagem de habilitação, né? E a expedição de documentos, é o que trata ela aqui. Então, todos os pontos, e aí compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Que órgão é esse? Aqui vai ser o Senatran, né? Então, o Senatran é responsável aqui, esse Senatran, por estabelecer todos os procedimentos, né? Antes era Denatran, aqui vai ser o Senatran. Todos esses procedimentos, quando se trata aqui, deixa eu colocar esse nome aqui, para você saber qual é o órgão executivo, né? E aí eu vou para os principais pontos, né? Esse Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, ele vai estabelecer todos os procedimentos necessários para a aplicação dessa resolução. A resolução que a gente está falando aí é 1020, né? 1020 é o nome da resolução. Considerando a necessidade e permanente atualização e aprimoramento de formação, aqui ó, formação, reciclagem, tudo, são 139 artigos, né? Reciclagem de condutores. Então, o órgão máximo executivo da União, o Senatran, ele vai estabelecer, por meio normativo específico, o conteúdo didático, pedagógico, e quando couber a respectiva carga horária dos cursos de que trata a resolução, assegurando sua adequação contínua. Então veja que o Senatran ele tem que estabelecer, ele vai estabelecer carga horária. Hoje, atualmente, são 45 horas aulas, né? O curso teórico. E aí a gente vai ver aqui como é que fica, mas vai ficar a critério dele. Então não tem como uma resolução de 139 artigos e mais um anexo
entrar em vigor em cima da hora, né? Não tem como. Então, por isso que está havendo muita correria nos Detrans, o pessoal tudo louco, né? Aquela correria. A galera já quer se habilitar achando que é de graça, que é fácil, que eu tenho que me habilitar logo. E aí tem uma resolução inteira para a gente. Aos poucos eu vou trazendo ela aqui para vocês, para a gente entender essa resolução. As disposições dessa resolução aplicam-se a todos os candidatos e condutores, né? Então, ele vai trazer que os candidatos, no seu artigo 2º, a obtenção dos documentos previstos, né, bem como aos órgãos ou entidades públicas, privadas que participem direto ou indiretamente do respectivo processo. Essa resolução aplica-se à condução de veículos de via terrestre, lógico, né, e de forma definida no Código de Trânsito Brasileiro. Aí vamos lá. Ele vai falar do uso disciplinado das entidades com circunscrição sobre elas, observando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, regulamentados pelo CONTRAN. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Ele normatiza ali as diretrizes, é quem faz as resoluções, é quem normatiza. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana, né, que vai tratar de carroça e de tração animal, carro de mão, né? Essa autorização compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do município. Olha aqui, né? Estão vendo aí essa resolução nova? Ele trata de propulsão humana. Isso aqui os municípios irão organizar de acordo lá com o artigo 24, inciso 8º do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Então já fica aí uma informação para a gente sobre a organização do trânsito de tração animal, carroça, charrete, carro de mão, propulsão humana, né? Bicicleta, aqueles autopropélidos, né? Que fica lá, então vai ficar tudo a critério do município. Quais são os documentos de habilitação? Capítulo 2 ele vai tratar documentos de habilitação dessa resolução. Tipos de documentos são documentos de habilitação, os tipos de documento são documentos de habilitação. Permissão para dirigir, né? Aqui, ó, nossa PPD, permissão para dirigir. Essa permissão para dirigir você consegue a primeira, né? A autorização para conduzir ciclomotor a gente chama de ACC, só para conduzir 50 cilindradas. E aí, logo em seguida, vem a Carteira Nacional de Habilitação, que é a definitiva. Esses são os tipos de documentos de habilitação. Está estabelecido na resolução, certo? A permissão para dirigir é um documento de habilitação provisório conferido ao candidato aprovado nos exames teóricos de direção veicular durante o processo de primeira habilitação, constituindo uma etapa prévia à expedição da autorização ali para conduzir ciclomotor. Então, ele quer dizer que a PPD é antes. Então, você vai adquirir, continua a mesma coisa. Você adquire a PPD e passa um ano, que é a provisória, né? Você vai passar a PPD. Você passa um ano sem poder cometer infrações de natureza média, reincidência, grave e gravíssima, né? A autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, a 50, eu acho que ninguém nem tira mais isso, não deveria nem ter gastado um parágrafo inteiro com esse negócio. Mas é um documento que habilita definido destinado aos condutores ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, aqui ó, a ACC, provido de um motor de propulsão interna cuja cilindrada não excede, ó, não excede a 50 cilindradas, equivalente a 3,5 polegadas cúbicas. Aí aqui é a cinquentinha, motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW. Também inclui não só o ciclomotor, a cinquentinha, mas também aqui a potência elétrica, né? E cuja velocidade máxima não excede a 50 km por hora. Então aqui essa ACC, nessa ACC aqui onde fala esse parágrafo, é importante, né? Para esse tipo de veículo é necessário ter essa autorização. A CNH, o que é? CNH é o documento de habilitação definido que habilita o condutor a conduzir veículos automotores conforme categoria obtida. O prontuário do condutor, vai tratar do prontuário, é o registro histórico integral. Todos nós vamos ter lá, quem tem habilitação, e você que vai possuir, ter esse histórico. Todos os dados e eventos relativos ao trânsito, organizado e mantido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem é que faz isso? Senatran, né? Como eu sempre falei lá. Então, o Senatran ele tem esse registro aqui, RENACH. O que é que significa? Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. RENACH, permanecendo ativo até o óbito do condutor. Então,
Até você morrer, você vai ter esse registro RENASH, independentemente, importante essas palavrinhas, independentemente aqui da validade ou cancelamento do seu documento de habilitação. Mesmo cancelando, mesmo você vai ficar com histórico, né, lá, de bom condutor, de mau condutor, a pontuação, todo o histórico de trânsito vai ter lá, cometeu sinistro, tudo vai ter na sua CNH. A validade da permissão para dirigir é de 1 ano, né? Hoje é de 1 ano também. Não, isso aqui não alterou, né? Não alterou nada nessa resolução, né? Então, gente, é muita coisa, né, nessa resolução. Mas aí os pontos principais. A validade da CNH e a autorização. A validade hoje, ela tem aqui a validade da CNH e a autorização para conduzir está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. A gente tem hoje, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente tem hoje aquela idade de 5, né? Ó, 5, 3, né? Eu gosto de fazer até assim, 5 e 10, né? Para renovação. 3, 5 e 10, 10 anos. Só que todos esses prazos ficam a critério do perito examinador. Se eu tenho ali idade inferior a 50 anos, né? Esse parágrafo aqui ele trata disso. Se eu tenho idade inferior a 50 anos, eu vou pegar 10 anos, né? Se eu tenho idade igual ou superior a 50, igual ou superior a 50, né? E inferior a 70, eu vou pegar 5 anos. E se eu tenho idade igual ou superior a 70, eu vou pegar aqui esses 3 anos, né? Isso aqui não alterou. Isso aqui continua a mesma coisa. Veio de uma resolução, continua a mesma coisa. As categorias de habilitação são aquelas previstas no artigo 143. A gente acabou de mencionar quais são as categorias de habilitação, PPD, ACC, e vamos ter a CNH definitiva, né? Além dos condutores, aqui quando ele trata, além dos condutores, com a autorização para conduzir ciclomotor, apenas os habilitados na categoria A estão aptos a conduzir ciclomotores, né? Além dos condutores com a ACC, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Além desses que têm a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, apenas os habilitados na categoria A estão aptos a conduzir ciclomotor. Isso aqui, a letra de lei tem que ser assim. Ou seja, eu tenho a categoria A, eu posso conduzir um ciclomotor. Eu tenho categoria ACC, eu posso conduzir um ciclomotor. O que ele quer dizer aqui é que é apenas categoria A, porque uma categoria B, se não tiver uma dessas ACC ou categoria A, não pode conduzir veículos de categoria diferente, né? Então eu não posso conduzir ciclomotor, nem posso conduzir categoria A, motocicleta, motoneta, se eu não tiver uma dessas duas. Ou a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, né? A autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, ou categoria A, beleza? Categoria B não pode conduzir esse tipo de veículo. Ou C, ou D, ou E, não importa. O exercício de atividade remunerada, né, que eu falo para vocês, é a R. Né? Exerce atividade remunerada. Muito ruim de escrever aqui. Peço desculpa a vocês. É a R. Essa é a R, quando ele traz essa resolução, né, ele constará no documento de habilitação na forma disciplinada na resolução. Então, lá na sua CNH, vem disciplinando lá o EAR, ponto e vírgula, que é uma observação. Continua a mesma coisa. As informações quanto à autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, e as categorias de habilitação estarão dispostas em um único documento de habilitação. Vai estar no seu documento com todos os registros, todas as informações necessárias, na forma estabelecida por esta resolução e pelo órgão máximo executivo da União, Senatran, né? Então, essa resolução e o Senatran. A expedição dos documentos de habilitação ocorrerá por meio dos seguintes processos: obtenção, primeira vez que eu vou obter, né, o processo de formação do candidato à primeira habilitação destinado à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor ou a CNH A e B.
Mudança de categoria, o processo de formação do condutor habilitado que deseja alterar, né? Então, a obtenção é a primeira vez. A primeira vez eu só posso, se destinado à obtenção, continuar a mesma coisa. Eu vou obter a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, ou a e B, né? Se eu vou tirar a categoria A, não tirar a ACC, porque quem pode mais, pode menos. É aquela que eu digo. Sempre eu falo assim, quem pode mais, pode menos. Então, se eu tenho categoria A, não é necessário tirar uma autorização para conduzir ciclomotor, porque se eu tenho a A, eu vou poder conduzir ali o ciclomotor sem nenhum problema, certo? Então, esse artigo 6º, ele traz a expedição dos processos, o artigo 6º dessa resolução novinha, que ninguém nem leu ainda, são 139 artigos, eu estou tentando ajudar vocês aqui. Então, se eu vou obter, continua a mesma coisa, e eu tenho lá a mudança. Quando eu trato de mudança, eu vou ter a mudança de categoria. O que é essa mudança de categoria? Eu já tenho categoria A ou B, e aí eu vou adicionar, que muita gente chama, né? Então, eu vou alterar a categoria entre B, C, D ou E, certo? A adição de categoria é outro item aqui. Então, eu vou. A mudança. Eu tenho B, vou para C. Eu tenho C, vou para D. Tudo aqui tem os requisitos nessa resolução gigantesca. Adicionar o processo de formação do condutor. Eu tenho categoria A, exemplo. Eu tenho uma categoria A, nesse caso. Ou detentor da autorização para conduzir ciclomotor, ACC. E aí eu desejo, nesse caso eu tenho só A, eu tenho só ACC, e eu desejo adicionar, o nome é esse, ó, adicionar a categoria B. Ou condutor habilitado nas categorias B, C ou D, e que deseja adicionar a categoria A. Então veja que a diferença está nisso. Eu não tenho a categoria A, eu não tenho a categoria A, eu tenho a categoria E, um exemplo, eu vou adicionar a categoria A. Eu tenho a categoria A, mas eu não tenho a categoria B. Então, eu vou adicionar a categoria B. Então, isso aqui é fácil, fácil, né? Então, esses são os processos. Vai ter obtenção, mudança de categoria, adição de categoria, renovação. O que é renovar? A resolução vem novinha trazendo o processo em que o condutor habilitado se submete à realização de novos exames físico e mental. Aquele exame da clínica que você vai fazer. Ou exame toxicológico para saber se usa droga, né? Quando exigido com o objetivo de prorrogar a validade de sua habilitação. Aí eu vou renovar a habilitação. Por quanto tempo mais ainda, né? Atualização da habilitação, do processo. Processo em que o condutor habilitado requer a atualização do seu documento de habilitação para inclusão, exclusão ou alteração de observações. Eu quero colocar que exerça atividade remunerada, eu quero colocar algo lá no curso específico, né, na minha habilitação, atualização dos dados cadastrais, exceto mudança de endereço, né? Mudança de endereço não é aqui. Transferência. Transferência de processo. O processo em que o condutor habilitado requer a alteração do seu registro de habilitação para outra unidade da federação em razão da mudança de residência. Eu quero mudar. Eu estou no Ceará, quero ir para São Paulo, estou na Paraíba, quero vir para São Paulo, estou em São Paulo, quero vir para Paraíba, eu vou fazer a transferência, né? Esses são os processos. Processo de reabilitação, que processo é esse? É um processo destinado ao condutor que teve sua CNH cassada, né? Que continua existindo e requer sua reabilitação. Depois de 2 anos eu posso me reabilitar no caso de cassação, né? Isso continua a mesma coisa. Emissão de segunda via. Quero emitir a segunda via. Que processo é esse? Processo em que o condutor habilitado requer ali a emissão de uma nova via do documento de habilitação. Quais são os casos? Perda, dano, extravio, sem quaisquer alterações de dados constantes no documento original ou então ali você vai ter a emissão de uma segunda via, né? Você vai fazer a emissão da segunda via. Reconhecimento de documento de habilitação estrangeiro, né?
processo em que o condutor oriundo de país estrangeiro, aqui é o que a gente tem a PID hoje, né? E o nele habilitado requer a expedição da CNH. Então chegou aqui no Brasil, vai querer, ele é estrangeiro, é habilitado lá no país estrangeiro, mas ele vem de lá e quer a expedição da CNH no Brasil. Cancelamento do documento de habilitação. Quando é que vai ser cancelado esse documento de habilitação? As seguintes hipóteses. Aqui, solicitação do condutor, independentemente de motivação, eu vou lá e quero solicitar o encerramento lá da minha, cancelar a minha habilitação. Posso fazer isso? Pode. Tem que motivar? Não. Por constatação em processo administrativo de irregularidade na expedição, aqui é quando tem assegurado contraditório ampla defesa, foi detectado lá que minha CNH, tem lá, vamos dizer assim, suspeita de inautenticidade, né? Aí eu tenho direito ao contraditório ampla defesa, mas pode ter o cancelamento. Pelo cometimento de infrações de trânsito impeditivas, né? Vamos lá, suspensão do direito de dirigir, qual que é esse tipo de infração? Isso aqui continua a mesma coisa. O condutor com o documento de habilitação cancelado em qualquer das hipóteses previstas nesse artigo fica impedido de conduzir os veículos em vias terrestres. O condutor de documento de habilitação cancelado, foi cancelado, em qualquer hipótese prevista, fica impedido de conduzir ali categoria A, B, C, D ou E em vias terrestres, enquanto perdurar a situação, sendo considerado inabilitado para todos os efeitos legais. A reversão do cancelamento do documento de habilitação, na hipótese do inciso 1º, caput, poderá ser requerida pelo condutor, né, a reversão do cancelamento. Eu tenho o direito de me defender ali e aí eu quero fazer o pedido, observado os procedimentos aplicáveis à renovação. Baixa definitiva, né, quando ele trata aqui. Então, baixa definitiva do documento de habilitação ocorrerá exclusivamente com o óbito do condutor. Aí é aquela que a gente leu há pouco tempo, né? O candidato, quando ele vai se habilitar, então, o candidato vai se habilitar, o documento dele vai ficar válido até o óbito, né? Então, só vai ter uma baixa definitiva no RENASCE, que traz essa resolução, com o óbito do condutor. Então, gente, os pontos importantes a gente acaba vendo porque é a alteração do CTB. Então, eu vou trazer essa aula e mais outras falando sobre essa resolução para você entender, né? Ali eu não quero me alongar muito, mas eu vou trazer ela todinha, né? Claro que eu vou ter um vídeo específico tratando daqueles pontos que vocês querem saber, que é sobre a questão de como fica lá no Detran, né, para tirar, porque é muito extenso e aí ficaria uma aula muito extensa para você. Nos modelos especificados, né, quando ele tem ali os documentos de habilitação serão expedidos em meio físico ou digital, né? Então vai ter o papelzinho ou vai ser digital, que já existe hoje, conforme modelos e elementos de segurança especificados. Então, terá fé pública e equivalerão a documento de identidade em todo o território nacional. Esse artigo 8º aqui, ele já existe, né? Então, não teve alteração. A perda de validade do documento de habilitação, quando você perder, né, restringe-se ao exercício do direito de conduzir veículos em vias terrestres, não afetando sua utilização como documento oficial de identificação. A validade do documento de habilitação, né, a perda de validade do documento de habilitação restringe-se ao exercício do direito de conduzir veículos automotores em vias terrestres, não afetando sua utilização como documento oficial de identificação. Ressalvada, salvo, aqui, hipótese de baixa definitiva, que deverá ser devidamente registrada no RENASCE. Vamos lá, no Registro Nacional de Habilitação. Mesmo a minha CNH estando vencida, ela é válida como documento de identificação. Eu não posso chegar num estabelecimento que exige minha identidade, está aqui minha identidade, né? E aí o cara vai olhar e vai dizer, não, sua identidade, sua habilitação está vencida, não serve. Artigo 8º da resolução de que trata a perda da validade do documento, ele venceu, restringe-se apenas ao exercício que continua sendo uma infração gravíssima conduzir com documento vencido há mais de 30 dias. Mas não afeta a utilização do documento por a questão de estar vencido, certo?
Então, ele continua valendo como documento oficial de identificação, salvo hipótese de baixa definitiva. Eu dei baixa na CNH definitiva lá no Renasc, aí não serve mais, né? Que ficou, a gente viu anteriormente que eu posso dar baixa. O documento, quando ele trata aqui, os documentos de habilitação somente terão validade quando apresentados na forma estabelecida pelo órgão máximo de trânsito da União. Meio digital, celular, vai estar lá. Ou no original, físico, né? O original, em meio físico, né? Vai estar original, não pode ser. Então, meio digital é válido. Não importando se está vencida a validade, restringe-se ao ato de dirigir. Mas para documento de identificação é válido. Só é válido ali quando apresentado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo, pelo Senatran. Mas qual é essa forma, professor? Vamos lá. A forma estabelecida, quando ele vai trazer aqui que somente terão validade quando apresentados ali na forma estabelecida, ele diz que é na forma, não vale Xerox, não vale, tem que ser aquela oficial, né? Não vale Xerox, nem autenticada, nem nada, não vale. Todos os dados e informações referentes aos documentos de habilitação serão registrados no RENASH, na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito. A permissão para dirigir, a PPD, como é que fica? Ou a autorização para conduzir ciclomotor adotarão os mesmos modelos da CNH, distinguindo-se na forma. A permissão para dirigir, assinalada na permissão, vai ter essa letrinha aqui, ó, letra P. Aí, quando você pegar a sua permissão, vai letra P na lateral direita do verso do documento. Já a autorização para conduzir ciclomotor será indicada em campo específico no documento de habilitação, que é uma ACC, essa autorização para conduzir ciclomotor. Quase ninguém tira isso aqui mais, gente, nem tira. Os documentos de habilitação conterão 2 números de identificação nacional e um número de identificação da unidade da federação. Será a unidade da federação? Ceará, Paraíba, São Paulo, Salvador ou Bahia, né? Responsável pela expedição. Da seguinte forma. O número do registro nacional gerado pelo sistema, com base no índice, aqui chama BINCO, né? Base no Índice Nacional de Condutores, BINCO, de responsabilidade do órgão máximo executivo da União, Senatran, composto de 9 caracteres e um dígito verificador. O único nesse número para cada condutor, durante toda a existência, sendo vedada a sua reutilização. Número do espelho do documento, formado por 9 caracteres em um dígito verificador autorizado. Isso aqui já tem na CNH nova de hoje, né? O número do formulário RENASH, isso aqui também já é utilizado. Identificação da unidade da federação referente. Documento de coleta de dados do candidato ou condutor, gerando cada serviço composto de 11 caracteres. Isso aqui é a identificação daquele documento quando vai ter lá aquela numeração, né? Todos os números, identificação quando tem na sua CNH. Isso aqui é isso que ele está explicando. O número do registro nacional é indexador do prontuário do condutor, que trata o artigo está vinculado ao número de inscrição do cadastro CPF, né? Tá tudo feito ali o cruzamento. O órgão máximo Senatran estabelecerá procedimentos especiais para a expedição de documentos de habilitação, incluindo em programas de proteção a vítimas, né? Incluindo ali programa de proteção a vítimas, testemunhas ameaçadas, garantindo confidencialidade, a segurança das informações e preservação da identidade dos beneficiários, nos termos da lei, aqui trata de outra lei e demais normativos aplicáveis, né? O órgão máximo aqui estabelecerá procedimentos especiais de expedição de documentos de habilitação para pessoas incluídas em programas de proteção à vítima, né? Então aqui é um direito que vai dar para essas pessoas que estão ali incluídas em programas de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas, né? Vai garantir ali confidencialidade e segurança para essas pessoas, aí é expedição de habilitação para esse tipo de pessoa, né? A instrução técnicas para a produção e personalização de impressão dos documentos de habilitação em meio físico observarão disposto no manual técnico que será produzido e mantido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. As atividades previstas nesse caput serão exclusivamente por pessoas jurídicas. Vamos lá, vamos caçando aqui os pontos importantes, fazendo a leitura aqui para vocês, com a finalidade de prevenir fraudes e falsificações. O manual técnico de que trata o caput será
classificado como informação sigilosa, acessível. Isso aqui tem até a Lei de Proteção de Dados, né, que é mais aprofundado. Conferido acessível exclusivamente a pessoas jurídicas, referido em órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, certo? O manual técnico de que trata o CAPT, bem como as amostras dos documentos de habilitação, poderão ser compartilhadas exclusivamente pelo órgão máximo executivo, pelo Senatran, de forma controlada, né? Com autoridades com atribuição e investigação criminal da União ou dos estados e do distrito, a fim específico de contribuir com investigações, perícias, ações de repressão à fraude e falsificação de documentos de habilitação. Aqui é no caso de falsificação de documentos, ele vai dizer os dados da gente, ele não pode ser divulgado, mas nesse caso, tem aqui, quando ele trata aqui, nesse caso, ele vai poder ter o acesso, né, aos dados de forma controlada ali, o Senatran, com essas autoridades. Pode ser a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e aí eles vão ter todos esses órgãos ali para contratar de investigações, perícias, né, repressão à fraude, falsificação e habilitação. Beleza, gente? Olha só, é muito extensa, são 139 artigos. Aqui ele vai trazer processo de obtenção e autorização para conduzir. Aqui é para obter, né, as etapas, o processo de obtenção e autorização. O que é que você vai fazer? Olha só aqui. Primeiro, né, requerimento para início do processo. Eu vou continuar o mesmo. Vou me dirigir ao órgão executivo do Estado, o DETRAN, fazer os exames, realização de curso teórico, né, que é aquele curso hoje é 45 horas, né, vai ser agora, a gente vai ver como é que vai ficar esse curso. Hoje você tem que fazer 45 horas de curso teórico, mas a alteração, vamos ver como vai ficar com essa resolução. A abertura do formulário Renasce, coleta de dados biométrico, facial, né, que você vai colocar lá, abertura do formulário. Realização de prova psicológica nas clínicas, lá você vai fazer. Realização, continua a mesma coisa. Ó. Aptidão física e mental, isso aqui é importante porque você sabe, continua a mesma coisa. Realização de curso teórico, esse curso agora vai ser fornecido pelo Senatran ou pelas autoescolas, continua. Que ele vai falar que é assíncrono, né, que fica à distância, aquele que você só escuta a aula e no final você tem um certificado. Ou sincrono, quando você conversa com o instrutor. Vai ficar aí a critério. Realização de aulas práticas de direção veicular, a gente vai ver tudo isso aqui como é que vai ficar. Realização do exame de direção veicular no Detran, como é que vai ficar? Tirar todas as suas dúvidas aqui nessa resolução. Expedição para dirigir, a expedição para permissão para dirigir, que você vai receber aqui a PPD quando fizer esse curso prático que for aprovado. Aqui a gente vai tratar de tudo nessa resolução. O processo de obtenção da CNH e autorização para conduzir ciclomotor tem como propósito, né, vai trazer aqui, assegurar as condições mínimas para o ingresso do candidato na condução de veículos automotores em vias terrestres, constituindo uma etapa inicial de um aprendizado permanente que se consolida ao longo da vida por meio de experiência da prática cotidiana, da educação contínua. Muito importante porque essa resolução ela vai tratar da educação nas escolas, no ensino médio, e eu vou falar ela aqui para vocês, certo? Aí vai trazer a conduta responsável e o desestímulos às práticas que comprometem a segurança viária e a cidadania no trânsito. A gente está precisando muito falar desses assuntos de educação e aqui a gente vai tratar muito desse assunto, né? Eu vou explicar para vocês essa danada, como é que vai ficar esse processo aí na vida de vocês, certo? Todas as informações relacionadas à execução das etapas de que trata o CAPT serão registradas no RENASCE, de forma estabelecida pelo órgão máximo, né, pelo Senatran, sob pena de suspensão do prosseguimento do processo e integração do prontuário do condutor, que trata o artigo 4º, né? Então, os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal deverão assegurar de forma direta canais e atendimentos físicos ou eletrônicos para a abertura do formulário RENASCE, coleta de dados biométricos e para agendamento dos exames previstos nesse CAPT. Vai depender de cada estado ter ali, como hoje é também. Exemplo, lá no Ceará são 40 questões, agora vai ser 30 porque vai ficar específico, você tem que acertar 20 questões. Né?
Para o cumprimento no disposto do artigo 3º, os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal poderão contar com o apoio de profissionais e órgãos ou entidades responsáveis pelos cursos teóricos, práticos, pelos exames de que trata o CAPT, desde que garantidas as condições equitativas de acesso aos serviços e de que não haja acepção entre elas quanto aos procedimentos aplicáveis. Então, vai continuar aqueles profissionais, você vai ter mais uma ampla ali, vai ter, vamos dizer assim, você tem mais uma ampla abertura para você escolher autoescola, professor autônomo e os DETRANS, ele quer dizer que as entidades executivas de trânsito do Estado, os DETRANS, podem contar com o apoio desses profissionais, certo? O procedimento aqui no artigo 13, o processo de obtenção da CNH e autorização para conduzir ciclomotor será encerrado, perdão, nas seguintes hipóteses: a expedição da CNH ou autorização para conduzir ciclomotor, solicitação do próprio candidato. Então, o processo de obtenção ou autorização, a ACC, será encerrado, né, com a expedição da CNH. O que é que ele quer falar aqui? Vamos lá. Eu estou tirando a CNH. Quando é que eu vou encerrar o processo? Quando for expedida a minha PPD, a minha CNH, né? Ou a autorização para conduzir ciclomotor. Aí encerra o processo porque eu já recebi minha habilitação. Mas no inciso 2º, ele fala o seguinte: solicitação do próprio candidato. Eu não quero tirar mais a habilitação, resolvi não tirar mais. Eu chego lá e quero solicitar aqui o cancelamento, né? Encerrar esse processo, eu posso. Ou quando inaptidão permanente, né? O cara foi lá, sofreu um acidente, alguma coisa, ou avaliação psicológica, não está com o psicológico muito bem, não quero mais. Ou exames de aptidão física e mental também pode reprovar e pode encerrar esse processo, né? Aqui falando encerramento. Também pode ser encerrado com a aplicação de medida administrativa ou sanção prevista, né? Lá, cassação, né? Coisa desse tipo, suspensão. A cassação é que encerra, né? Aqui, aplicação lá do crime de trânsito. Não preenchimento dos requisitos mínimos do artigo 17, observado nessa resolução. Eu não passei nas avaliações, né? Nos exames, pode ser encerrado. Ou óbito do candidato, lógico, né? Então, isso aqui gera o encerramento. Ou resolução, né, galera? O processo de formação do candidato permanecerá aberto por tempo indeterminado. Hoje era um ano, né? Você tinha um ano. Agora é indeterminado. Veja que mudou isso aqui, né? Ó, era um ano, né? Escreve muito ruim. Não sou eu, é porque eu não tenho aqui o lápis. E aí será encerrado apenas nos casos estabelecidos no CAPT. Só esses casos anteriores aqui é que vai encerrar, né? Mas você vai ter o tempo indeterminado. O encerramento do processo de formação do candidato nos casos previstos no inciso 3º e 4º, aqui ó, 3º, inaptidão, aplicação de medida administrativa, né? Quando ele fala aqui, ó, processo 3 e 4 do caput, somente ocorrerá após o trânsito em julgado. Você tem direito à ampla defesa e contraditório. Os procedimentos de que trata o CAPT serão estabelecidos pelo órgão máximo executivo, Senatran, né? Esses procedimentos lá são estabelecidos pelo Senatran. A transferência do processo de obtenção da CNH para conduzir ciclomotor, a transferência do processo de obtenção a CNH ou, né, a ACC entre unidades da federação. Estou no Ceará, quero ir para São Paulo. Será admitida somente em caso de alteração de residência, domicílio ou entre unidade da federação. Quero mudar de residência, vou para outro estado. Aí pode. O requerimento de transferência poderá ser apresentado em qualquer órgão, né? Isso aqui a gente estuda no curso teórico hoje em dia. E a autorização para conduzir ciclomotor após o que passará a ser tratado como transferência de residência, né? Então, o requerimento, quando eu quero o requerimento de transferência ou domicílio do condutor habilitado, e aí, a qualquer tempo antes da expedição da CNH, o requerimento de transferência poderá ser apresentado a qualquer tempo antes da expedição da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor. Após
o que passará a ser tratado como transferência de residência e domicílio do condutor. Isso aí já, hoje já é assim. Você quer transferir, você vai pagar a sua. Você está com a PPD, paga uma taxa, né? Se você não for mudar de endereço, a PPD chega no local lá onde foi solicitado. As etapas já concluídas pelo candidato serão aproveitadas. Isso aqui também já existe, né? Vai ser aproveitado no processo de formação. Você já fez as etapas, se transferir para outro lugar, vai ser aproveitado. É o disposto do parágrafo 2º. Não se aplica às taxas devidas diretamente aos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado, do Distrito Federal envolvidos, cujos valores e regras de aplicação sejam por eles definidos. Aí vai ter uma questão de taxa, né? Você, lá, às vezes a taxa é maior ou menor. Isso aqui hoje também já tem. Ctrl V, Ctrl C fizeram aqui. A alteração de residência do domicílio, né? Quando ele trata aqui, alteração de residência do domicílio dentro da mesma unidade da federação. Eu vou mudar de município, mas não vou mudar de estado. Poderá ser realizada a qualquer tempo, sem cobrança de novas taxas ou repetição das etapas já concluídas. Eu não preciso cobrar taxa se eu vou ficar ali dentro do mesmo estado, mudar só a residência. A solicitação de transferência poderá ser feita pelos canais disponibilizados. Hoje tem os canais pelos órgãos de trânsito ou entidade executiva da União. Os canais, né, quer dizer aqui meios eletrônicos. Requerimento para o início, né, do processo. Então aí o artigo 15, o requerimento para início do processo de obtenção da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor se dará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União ou órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, DETRANS, né? Então, o requerimento de início do processo, com esses órgãos com circunscrição sobre o domicílio do candidato. O requerimento será efetuado junto ao órgão executivo de trânsito da União, Senatran, exclusivamente por meio de canais digitais, né? Quando você vai fazer ali, você vai entrar na carteira e vai fazer, sou instrutor, quero ser condutor, né? Vai ter 2 quadrinhos lá, e aí você vai fazer isso aqui. Cabe aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados, né? Quando ele trata aqui do estado, do federal, quanto da circunscrição, definir os canais próprios de recebimento do requerimento. A escolha do canal para a formalização do requerimento no início do processo, informações exclusivas e vinculante, não sendo admitido novo requerimento por meio de diverso para mesmo fim, enquanto vigente o processo do curso. Você só vai poder fazer uma vez para não ficar fazendo em vários canais, ficar aquela salada, né? Então, começou, tem que terminar ou encerrar a critério seu. O candidato terá assegurado, independente do canal utilizado para formalização do requerimento, para início do processo de formação, e o direito de acompanhar, tem o direito de acompanhar digitalmente a situação de todas as etapas. Você vai acompanhar por meios de canais digitais disponibilizados pelo Senatran. Para cumprimento do disposto no CAPT, os órgãos e entidades executivos DETRANS dos estados e do Distrito Federal garantirão sincronismo das informações e suas bases junto ao RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo da União. O condutor deverá preencher os seguintes requisitos. E aí continua a mesma, aquela que a gente estuda. Olha só, galerinha, ó. Quais são os requisitos? O condutor deverá penalmente imputável, né? Não ser maluco, não ser doido, faz o exame psicológico ali para passar. Saber ler e escrever. Aquela dúvida da galerinha, eu posso, vai ter para analfabeto agora, né? Não, vai ter, não tem. Tem que saber ler e escrever. Continua a saber ler e escrever. Possuir documento de identificação reconhecido por lei, identidade, aquele não especifica, documento de identidade, de identificação, de identidade, carteira de trabalho, vamos ter lá o passaporte, né? Então pode ser utilizado aqui. Continua a mesma coisa. CPF, número do CPF. Os requisitos que trata o CAPT serão verificados pelos órgãos e entidades executivas de trânsito do Distrito Federal na etapa de abertura ali do RENACH, né? Dados biométricos. No ato do requerimento, o candidato fornecerá todas as informações solicitadas na forma definida pelo órgão máximo executivo, pelo Senatran, e escolherá a categoria pretendida. Quero me habilitar na A, na B, que é as categorias iniciais, né? Ou ACC, ou só A, ou só B. Continua. Quando a escolha da carteira, o candidato manifesta se deseja a inclusão
no exercício de atividade remunerada. Você quer exercer atividade remunerada? EAR? Sim, né? Em sua autorização para conduzir ciclomotor ou CNH, que constará em sua permissão para dirigir aquele EAR. Beleza? Show de bola, conhecimento aqui para você dessa resolução nova, ó. A categoria pretendida, incluída a observação de que trata o caput, né, lá, de que trata o parágrafo primeiro, caput não, poderá ser alterada pelo candidato até a realização da avaliação psicológica. Então, eu escolhi uma categoria, pretendi a categoria A, mas aí resolvi que era o A e B. Eu posso, até a realização da avaliação psicológica dos exames de aptidão física e mental, ainda sendo admitida, após a realização desses exames, apenas, aí aqui vai mudar, só vai ser admitida apenas a desistência de uma das categorias. Quando se tratar de categorias conjuntas. Eu escolhi a categoria A e B. E aí eu quero desistir. Pode. Aqui eu vou desistir. Ou de uma, né, ou de outra. Mas o processo vai manter ali. A categoria pretendida, incluída a observação, AR, né, poderá ser alterada pelo candidato até a realização da avaliação psicológica e dos exames de aptidão física e mental, sendo admitida após a realização desses exames, após, né, a realização dos exames, apenas a desistência de uma das categorias quando se tratar de habilitação conjuntas. Na hipótese do parágrafo 2º, o candidato realizará todos os cursos e exames complementares exigidos para a categoria pretendida. Concluído o exame, ele é válido para ambas as categorias. Se você for aprovado, vou tirar a categoria A e B. Se eu for aprovado no exame psicotécnico, psicológico, eu vai servir para as duas, certo? Não tem essa alteração. O candidato, concluído o requerimento, a inscrição no processo de formação será confirmada, tornando o candidato apto a iniciar a etapa do curso teórico. Quando o requerimento para o início da obtenção da CNH, da autorização para conduzir ciclomotor, for formalizado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, este poderá exigir a realização prévia de abertura do formulário RENASH e da coleta dos dados biométricos antes do início do curso teórico. Concluído esse requerimento lá que você fez, né, fazendo o requerimento, concluído o requerimento das categorias, a inscrição no processo de inscrição ali será confirmada. E aí você está apto, né? Você fez os exames lá. Primeiro, o que é que você tem que fazer? Procura uma clínica, procura o Detran, faz todas aquelas suas taxas, faz o exame de aptidão física e mental, e aí você está apto a fazer o curso teórico. Continua a mesma coisa, não teve alteração nisso. Conforme esse curso teórico, a gente vai falar já já, quando o requerimento para início do processo de obtenção da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor for formalizado junto à entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, este poderá exigir a realização prévia de abertura de formulário no RENASH e da coleta de dados biométricos antes do curso teórico. E aí, lá na seção 3, a gente vai falar do curso teórico, né? E eu vou trazer para vocês sobre esse curso que está lá no artigo 20. Mas já já eu volto, porque senão fica muito, muito extenso mesmo. E aí ninguém quer saber. É só explicando essa resolução inteira para vocês. Vou trazer inteiraço, essa resolução que trata aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, uma resolução nova agora de 2000 sobre o processo de habilitação, que tem 139 artigos. É muito artigo para você ver, mas aqui explicando passo a passo como ficou o CTB todo modificado. Então a resolução 1020 de 1º de dezembro de 2025. Eu vou trazer ela inteira para você aqui, beleza? Já já a gente volta. Tomar um gole d'água e eu trago mais aula para vocês sobre essa resolução. Show?